pelo HIV? Quais são os primeiros sinais que a pessoa apresenta após o vírus HIV entrar no organismo? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas eu resolvi atualizar esse vídeo. Vou rodar a vinheta do canal e a gente já conversa. Sou Márcia Lima Dantas, eu sou médica infectologista. Esse é o Conversa com Infectologista. O vírus HIV entrou no organismo? Quais são os sinais e sintomas que o corpo vai apresentar para eu suspeitar se eu me infectei com HIV ou não? Nessa fase, uma grande quantidade do vírus HIV está se multiplicando dentro do organismo e ao mesmo tempo destruindo células chamadas de linfócitos CD4, que fazem parte do sistema imunológico, e vão ficar numa quantidade bem baixinha. A infecção pelo vírus HIV ela é dividida em fases. Ela vai ter a fase aguda, a fase assintomática e a fase AIDS. A infecção aguda ela acontece entre 2 e 4 semanas após a entrada do vírus HIV no organismo. A pessoa vai se sentir como se ela estivesse tendo um resfriado, ficar indisposta, cansada, pode ter uma febre baixa, indisposição, perda de apetite, emagrecimento, dor de garganta, cansaço, diarreia, realmente lembrando um quadro de resfriado comum. E por esses sintomas não serem específicos, podem passar despercebidos. Essa fase é chamada de síndrome retroviral aguda. Todos vão desenvolver esses sintomas? Não, nem todos vão desenvolver esses sintomas. E, como eu falei, às vezes o paciente apresenta um sintoma só, como indisposição, por exemplo, e aí realmente vai acabar passando despercebido, o paciente não vai nem pensar nisso. E aí o nosso sistema imunológico consegue ir lá e bloquear essa multiplicação viral, mesmo que temporariamente, e a quantidade de CD4 volta a subir, a quantidade do vírus HIV cai um pouco mais, fica um pouco mais abaixo, como a gente consegue ver aqui neste gráfico. Com isso, o paciente entra na segunda fase, que é a fase assintomática ou também chamada de fase de latência. Nessa fase, o vírus vai se multiplicar em pequenas quantidades e por isso, geralmente os pacientes não sentem nada. Aí a gente pode ter o caminho do paciente fazer o diagnóstico neste momento e começar o tratamento, e aí ele não evoluir para a fase AIDS, ou não fazer o diagnóstico, o tempo vai passar. Em média, no Brasil, essa fase dura, em média, 10 anos, mas pode ser antes ou pode ser depois, vai depender do organismo de cada um, e o paciente acaba desenvolvendo AIDS. No final dessa fase, que é assintomática, a quantidade de vírus começa a aumentar e o CD4 começa a baixar novamente. E aí o paciente evolui para a fase chamada de AIDS, ou síndrome da imunodeficiência adquirida. E agora o paciente começa a apresentar sintomas e doenças oportunistas. Nessa fase, o sistema imunológico está muito enfraquecido e a quantidade viral está enorme, está muito alta. O paciente começa a desenvolver várias doenças oportunistas, pulmonares, de pele, oculares, cânceres, perda de peso, febre frequente, diariamente, ter um emagrecimento muito intenso, vai ter muitas ínguas espalhadas pelo corpo, manchas na pele, diarreia que não melhora, febre todos os dias, perda de apetite, pode ter candidíase na boca ou no esôfago ou nos dois. E aí o paciente não consegue comer, ele não consegue se alimentar porque ele tem muita dor quando ele engole os alimentos. E várias outras infecções, tuberculose, pneumocistose, no cérebro, neurotoxoplasmose, neurosífilis, acometimento ocular, citomegalovírus, sífilis ocular também, várias doenças, sarcoma de Kaposi. E aí é importante fazer o diagnóstico neste momento e iniciar o tratamento. Nessa fase, se o paciente não realizar o diagnóstico e tratamento, provavelmente ele vai evoluir a óbito. Então, o paciente precisa procurar atendimento médico para fazer o diagnóstico. Se ele faz o diagnóstico neste momento e inicia-se o tratamento para o HIV e conjuntamente para as doenças oportunistas que o paciente apresenta. Esse quadro, geralmente, ele é reversível. Começa-se os medicamentos para tratar o HIV, ele impede, ele bloqueia a multiplicação do vírus. Com isso, o vírus vai diminuindo a sua quantidade e, consequentemente, ele para de destruir o CD4, que vai voltar a aumentar. E aí o paciente para de ter novas infecções oportunistas, lembrando que ele já está tratando aquelas que ele tinha desenvolvido. Mas para você ter certeza se você se infectou ou não com o vírus HIV,
Como esses sintomas são inespecíficos, você sempre vai precisar fazer o exame para fechar o diagnóstico, para concluir o diagnóstico, confirmando se você realmente se infectou com HIV ou se é alguma outra doença que possa causar esses sintomas. Lembrando que os sintomas, eles são inespecíficos, a gente só vai conseguir concluir o diagnóstico associado aos exames. Então a gente tem exames hoje muito modernos, o diagnóstico do HIV ele avançou muito e a gente consegue fazer o diagnóstico inclusive com teste rápido no postinho de saúde ou mesmo com autoteste que a gente consegue comprar na farmácia. Até um vídeo aqui que eu fiz, até de fluido oral, para mostrar para vocês como é que faz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de curtir o vídeo, toca no sininho para ser avisado todas as vezes que eu publicar um vídeo novo. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais também, Instagram e TikTok. Beijos, tchau, tchau.